Bom, a gente durante o programa falou sobre feminismo, sobre os homossexuais. E também sobre identidade de gênero. Mas durante o programa, Fanny, é curioso que eu acompanhei você na sua pauta e a gente estava lá na marcha do feminismo, né, do Dia Internacional das Mulheres. No 8 de março, exatamente. O que você achou mais interessante nesse dia? Olha só, eu achei muito interessante que a gente ia falando assim, tipo, eu posso falar com você, amiga? Tipo, posso. E aí, de repente, todo mundo tava falando com a gente, tava todo mundo lá. Assim, nossa, gostei de você, vocês estão gravando, é muito bom que vocês estejam falando sobre isso, porque é uma coisa importante, né? E eles nem imaginavam que a gente ia da igreja. Eu respeito quem tem religião, mas eu prefiro não ter. Não ter. Eu acho que é uma visão extremamente machista. É construído num livro feito por homem. Simplesmente. Sim, o que mais me deixa surpresa é saber que vocês são da igreja, sabe? Isso me deixa, assim, infinita, porque, sério, é uma coisa que precisava estar sendo feita e que, assim, a gente vê por aí muita coisa acontecendo, principalmente a igreja julgando e só dando uma setada nos movimentos sociais, em tudo. E ver vocês aqui hoje é muito lindo, porque representa a diversidade. Nós somos mulheres. Independente da gente crer, eu creio em Deus, mas eu também tenho outras pessoas ao meu redor que talvez não creiam e talvez não saibam que respeito, amor, esse tipo de coisa é uma coisa universal, que independente da sua crença você tem que fazer isso. Esse foi um momento muito legal, muito curioso, né? Porque as pessoas ficaram questionando, a gente imagina qualquer tipo de mídia aqui, né? Mas um grupo de igreja vir aqui falar... Por quê? Né? Por que vocês estão aqui? Por que é importante para uma igreja falar sobre feminismo? Por quê? Por quê? É engraçado, né? Porque numa igreja em que todos os nossos líderes são homens, por que falar sobre feminismo? Até por isso também a homossexualidade é um assunto que tem que ser tratado dentro da igreja. Porque até então a gente não sabia como falar com eles e como responder algumas perguntas. Tanto que esse programa foi um programa meio crítico, né? Todo mundo ficou muito apreensivo com o que seria dito, porque existe sempre aquele embate dos evangélicos serem contra a homossexualidade. O que vocês acham, por exemplo, dos evangélicos? Hipócritas. Hipócritas. Por quê? Com certeza. Por quê? Por trás do mundo em que eles vivem, eles cometem erros também comum e acabam denegrindo isso nas igrejas, sendo que eles fazem também o errado, entendeu? Então eu acho que isso é o pior. Agora, um outro programa que você também participou foi o programa do gênero, né? O gênero de respeito. Identidade de gênero, exatamente. Foi nesse ano, inclusive. Foi. E você tem uma amiga. Como é que é o nome dela? Sofia. A Sofia participou com a gente, muito simpática ela, muito inteligente, inclusive, também, né? De repente, só por descobrir que eu sou trans, já começa a me tratar como se fosse uma heroína, uma guerreira e não sei o quê. Durante essa pauta, a gente conversou com duas trans que estavam lá, né? Ali na República. Na República. Isso, foi a pauta que a Steph fez, junto com a Vicky, amiga dela. Mas agora com o passar do tempo, a gente aprende a relevar as coisas, entendeu? Já Sim. começa a ligar mais pro xingamento, pra risadinha, pra olhar, que é o que mais acontece. E isso acontece com frequência? Com muita frequência, todos os dias. E elas estavam falando que lá na República é um lugar que elas se sentem seguras, diferentemente de outros lugares da cidade. Ali é um lugar que elas estão... Elas podem ser o que elas são sem ter medo de serem julgadas, sem ter medo de alguém bater nelas, alguma coisa assim. Dentro daqueles grupos que são considerados minorias na sociedade, existem aqueles que não levantam de maneira orgulhosa sua bandeira, muitas vezes porque eles não são sequer vistos. E o fato também teve a preocupação de abordar alguns desses grupos. E dentro dos programas que a gente fez, a gente gostaria de destacar 3. Exatamente. Os incluídos, que são os deficientes intelectuais, os abusados, sexualmente ou moralmente, e os invisíveis. Moradores de rua, ex-presidiários e pessoas que são consideradas párias da sociedade. Não sei por quem, mas são rótulos que existem. É interessante que dentro desse grupo que a gente mencionou dos incluídos, está a pauta que eu considero uma das mais marcantes que eu fiz, que foi justamente quando a gente foi passar um dia com o Heitor.
Foi uma experiência muito diferente, porque muitas vezes a gente pensava que era algo normal no contexto familiar, ter alguém com alguma deficiência intelectual. Só que, no entanto, quando a gente chegou lá para passar o dia, o café da manhã, o almoço, o banho, as atividades, as brincadeiras, a gente pôde perceber meio que na pele as diferenças marcantes que existem nas coisas que a gente considera mais desprezíveis do nosso cotidiano e que a gente faz muitas vezes de maneira tão automática. E a gente pôde perceber, talvez uma coisa que chamou muito a minha atenção, é que as pessoas encaram isso de uma maneira muito positiva. Eu tinha a falsa sensação dentro de mim que as pessoas consideravam muito isso um fardo, um peso, uma dificuldade, ter que lidar com alguém ou com uma situação como essa. E o que a gente pôde perceber é que, na verdade, eles enxergam e encaram isso, na verdade, como uma grande bênção, como um verdadeiro milagre, apesar das dificuldades, ter aquela vida e poder entender de uma maneira diferente os gestos de amor. Como é o exemplo do coreógrafo que a gente entrevistou também, né? O Fábio fez ali até uma demonstração de aula de dança com ele, e ali foi um exemplo de superação. E ele usou a dificuldade dele, inclusive, para mostrar para as pessoas que ele conseguiu ser um artista completo, apesar das limitações. E foi muito legal essa pauta. Essa foi uma cena engraçada, não é nem para esquecer. O Fábio tentando aprender a fazer as coreografias e o coreógrafo dando um show nele. Totalmente engessado, né? É o Fábio, óbvio. Gostei, hein? Bora. 1, 2, 3, 4. Agora aqui, ó. 5, 6, 7. Recolheu. Valeu, Marcão. E aí, foi bem? Foi bem. Valeu, obrigadão. E aí a gente teve também a pauta dos invisíveis. Bom, essa pauta, cara, nós dois, inclusive, temos uma história aí que, caramba, a gente ficou até 4 da manhã gravando em Mogi das Cruzes. Mais de 4 da manhã. Pra acompanhar aquele grupo que é o Grupo do Gás, né? Isso. Qual que é a sua percepção de tudo isso? O Grupo do Gás, ele tinha um trabalho excepcional aqui em São Paulo. Ele reúne centenas de pessoas de diversas madrugadas para fazer o que eles chamam de rotas, onde eles atendem as pessoas que estão em situação de rua, não apenas com comida, que é o tradicional, mas eles levam também um cobertor, um remédio, bastante água, até ração para os cachorros. Então a gente percebe na atitude deles, que não são um grupo religioso, uma preocupação muito grande com esses que são considerados muitas vezes invisíveis por nós no dia a dia. Vale lembrar também um parênteses, né? Que você falou, eles não são um grupo religioso, mas isso não deixa de ser também uma espécie de trabalho de Deus sendo feito ali, né? É muito legal. Também foi a Vitória, acompanhar o trabalho da Construid, que reformava casas ali na região do extremo da Zona Sul. E também mostrou um trabalho muito legal de voluntariado de pessoas altamente qualificadas para esse trabalho. Inclusive, a gente ficou com vontade de se juntar a eles ali, né? Bom, tivemos também uma pauta bem difícil, que foi a pauta dos abusados. Tratamos de um tema que realmente, ao longo das gravações, a gente percebeu que é muito mais comum do que a gente pensa, né? Não são casos isolados, mas são casos que às vezes a gente nem sabe que é um abuso. E quando a gente se deu conta, durante as pesquisas e durante as gravações, a gente descobriu que muita coisa, na verdade, é abuso e a gente não sabia, né? E foi assustador, porque nós reunimos naquela ocasião uma roda de pessoas, né? E o assunto foi colocado ali de maneira informal e nós percebemos que muitas pessoas relataram casos de abuso dentro da própria família, com pessoas próximas, pessoas íntimas. E isso deflagra um problema da nossa sociedade que é muito comum, que às vezes a gente não percebe. O abuso não é só daquele desconhecido, não é só algo feito na rua, mas muitas vezes acontece dentro dos lares, num ambiente que a gente considera o ambiente mais seguro, né, mais estável. Religião, Fanny. Filosofia. E aí? Nós falamos sobre muitas coisas e é claro, porque o Fato é um programa que também tem um viés religioso e não tem como não falar também de religião e de assuntos espirituais. Ecumenismo.
como as religiões interagem entre si. Fizemos uma experiência ali na Paulista também, né? Com o Felipe e a Lina, né? Que não estão mais no elenco. E eles fizeram assim uma atuação muito legal também, né? Porque muita gente pensou realmente que eles eram muçulmanos e a experiência foi super legal. E também nós falamos sobre o poder gospel. Poder gospel. Poder gospel. O Ronaldo Arco tava no nosso programa, né? Ronaldo Arco, e ele foi fazer a resposta certa. Vem de Deus, Ele é sábio, não falhará. Quem controla os mundos e protege os seus, o melhor sempre fará. Dá mais retorno de voz. A discussão foi bem enriquecedora, foi muito legal. Foi bem legal. E é engraçado que esse tema ainda levanta polêmica, né? Levanta. Como é que o gospel ele alcança as pessoas? E o gospel alcança as pessoas de diversas formas, né? Diversas maneiras. Diversos estilos musicais, diversos... Até rap. Inimigo oculto. Ah, esse tema, Fanny. Mas o inimigo oculto, nós falamos sobre várias coisas que permeiam o nosso dia a dia. Por exemplo, o horóscopo. Saiba que você vai receber um grande impulso de Marte para ir atrás dos seus sonhos. Calma, não se preocupe. Por exemplo, o espiritismo também, que está muito enraizado na cultura brasileira. Nós temos filmes, novelas e outras coisas, literatura com esse tema, então... E nós quisemos falar sobre esse tema justamente para mostrar o quão difícil é a gente separar aquilo que é espiritual correto, o que é bom, o que traz crescimento espiritual para nós, e aquilo que pode nos atrapalhar e levar a gente para outro lado. Esse, por fim, é o momento que a gente agora vai falar sobre aqueles temas que a gente discutiu, que eram os temas da atualidade, né? Aqueles temas que a gente sempre buscava aquilo que a galera estava falando. Então, por exemplo, a gente falou bastante sobre a geração mimimi. Essa geração que fica problematizando as coisas nas redes sociais e enche o saco. Tudo que você fala, tudo. Nossa, mas era muito chato isso, né? Sim, muito chato. Gente que fica militando, hashtag militei nas redes sociais. Ou pessoas que só reclamavam, né? Ah, que não pelo falavam amor de nada Deus. demais. Todo desengonçado, perdendo amendoim, meu Deus do céu. Tá vendendo? Olha a água. A gente falou muito sobre os espectadores que ficam lá parados assistindo. E a pergunta que fica é: você vai continuar aí sentado? É verdade, os espectadores são aqueles que não se movem, né? Ficam lá sentadinhos. Bom, durante esse programa a gente abordou 3 universos diferentes, né? Basicamente, os espectadores são aquelas pessoas que não se importam em ter uma atitude em frente a alguma coisa. E aqueles que decidem ser os protagonistas das ações são pessoas que se movem, tomam decisões, algumas vezes até lideram movimentos por uma causa. Então, no caso, o Renato foi durante as manifestações. Nós tivemos muitas manifestações políticas. Nossa, a gente teve muita manifestação. Durante a história do fato, né? Sim, ele entrevistou inclusive o Danilo Gentili, não foi? Danilo Gentili, é isso Verdade. mesmo. Você como figura pública, você acha que a sua presença aqui ajuda de alguma forma? Quando eu venho protestar, na verdade eu estou fazendo como cidadão. Eu não acho que eu não venho para influenciar ninguém. E por fim, Fanny, nós falamos sobre relacionamentos no programa Descompromissados. Contatinhos. Aplicativos de relacionamento. Tinder, Happn, quais outros aí? Tem vários, né? Não sei quais são todos, mas o Renato entrou no Tinder. O Renato entrou no Tinder. Nesse programa a gente abordou um pouco da maneira líquida dos relacionamentos nos nossos dias. Falamos um pouco, eu lembro que na ocasião o Renato entrou no Tinder, fez um perfil, e ficou lá no match com umas garotinhas, puxando uns assuntos meio estranhos. E nós discutimos um pouco como que os relacionamentos são vividos e experimentados dentro do contexto, dos princípios. Será que deu alguma coisa lá no final? Não sabemos. Renato, você ainda tem a conta? Foi o primeiro a servir. Ele nos deu o exemplo... Não, hoje mais uma vez, desculpa. Sábado, 1h30 da manhã, 13 graus. Hoje errei, aqui em Mogi das Cruzes.
Um grupo de voluntários... Péssimo. O fato veio até um bloquinho de carnaval pra gente saber o que as pessoas realmente têm achado. Aproveitando que tá essa muvuca de gente falar é ruim, Bruno? Ela continua dançando. Vai. Tá. Hoje aqui no Slam nós podemos, né? Eu tô olhando pra luz, né? Também pode ser considerado condenável, assim como alguém que cometeu um assassinato. Um assassinato. Aí quando você fala comete... Assassinado.